Quando nos sentimos atacados pelo inimigo, o diabo, a autoridade que temos em Cristo nos concede o poder de resistir e combater. É essencial compreendermos a plenitude dessa autoridade, pois ela foi dada por Deus para que possamos enfrentar as batalhas espirituais em nossas vidas. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nos ensina da seguinte forma: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A memorização das Escrituras desempenha um papel crucial na guerra espiritual, pois isso nos permite meditar e internalizar a palavra de Deus. Quando enfrentamos ataques do inimigo, podemos usar as verdades bíblicas que memorizamos para combater suas mentiras e enganos. É como ter um arsenal de armas espirituais prontas para serem usadas no momento certo. Quando somos instruídos a levar cativo todo pensamento, que podemos ver em 2 Coríntios 10, 5, significa que devemos ser vigilantes em relação aos nossos pensamentos e filtrá-los de acordo com a vontade de Deus. Devemos analisar cada pensamento à luz da verdade bíblica e rejeitar aqueles que vão contra os princípios de Deus. Isso envolve renovar nossa mente e alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Vamos agora analisar 4 passos fundamentais para combatermos a guerra espiritual em nossas vidas. Podemos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que nos diz da seguinte forma: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É crucial compreendermos que Satanás é real e está em constante oposição ao plano de Deus. Quando enfrentamos ataques, é uma evidência de nossa fé e impacto para o reino de Deus. À medida que progredimos espiritualmente, é natural que a oposição do inimigo aumente. No entanto, podemos ter confiança na vitória de Cristo. Podemos ler em 1 João, capítulo 3, versículo 8, no item B. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em segundo lugar, devemos aceitar a autoridade que nos é dada por Deus. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, que dizem para nós: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes, subestimamos a autoridade que temos contra o diabo. No entanto, a Bíblia nos assegura que em Cristo temos toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus nos delegou essa autoridade para cumprir a missão de compartilhar o Evangelho e fazermos discípulos. Portanto, precisamos reconhecer e exercer essa autoridade em nossa vida diária. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20, no item A. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E em terceiro lugar, nós vemos que temos que vestir a armadura de Deus. Assim como um soldado se equipa com uma armadura para a batalha, precisamos nos revestir da armadura espiritual que Deus nos fornece. No versículo-chave de hoje, Paulo nos orienta a vestirmos a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao nos revestirmos dessa armadura espiritual, estaremos protegidos e capacitados para enfrentar as investidas do inimigo. Em quarto lugar, precisamos direcionar a nossa artilharia espiritual.
Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, que nos diz a seguinte palavra: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A batalha espiritual ocorre principalmente em nossa mente e pensamentos. É crucial trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo. As armas que Deus nos concede para demolir argumentos e fortalezas são a humildade, a fé, a verdade e o louvor. Devemos estar atentos aos pensamentos que nos desviam da vontade do Senhor e, através da humildade, fortalecer nossa fé na verdade das Escrituras. Além disso, o louvor a Deus nos conecta à Sua presença e nos fortalece espiritualmente. Que esses 4 passos básicos, mas poderosos, nos guiem na batalha espiritual, nos capacitando a resistir ao diabo, a permanecermos firmes em nossa fé e assim experimentarmos a vitória que temos em Cristo Jesus. Temos que nos lembrar sempre de que, com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores.